Olá, meus caros, vamos dar continuidade à leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 22, a partir do versículo de número 1. Vamos à leitura. Diz assim: Assim disse o Eterno: Vai ao palácio do rei de Judá e anuncia lá estas palavras, dizendo: Escuta a palavra do Eterno, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu, teus servidores e teu povo que aqui chega, através destes portões. Assim disse o Eterno: praticai justiça e retidão, resgatai o que foi pilhado das mãos do opressor. Não prejudiqueis o estrangeiro, o órfão e a viúva. Não pratiqueis violência e não derrameis aqui sangue inocente, porque se assim realmente agires, atravessarão os portões deste palácio para sentar neste trono reis descendentes de Davi, com suas carruagens puxadas por cavalos, com seus servos e seu povo. Mas se não deres ouvidos a estas palavras, juro por meu nome santo, que este palácio se tornará uma desolação. Pois assim disse o Eterno sobre o palácio do rei de Judá: embora sejas tão cara para mim como Gilade, ó cume do Líbano, eu te transformarei no deserto, qual uma cidade abandonada. Prepararei contra ti destruidores, cada qual com suas ferramentas, e abaterão teus cedros altaneiros e os jogarão ao fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e uma pessoa perguntará à outra: que razão levou o Eterno a agir assim para com esta grande cidade? E responderão: foi porque esqueceram a aliança do Eterno, seu Deus, e se prostraram perante deuses estranhos e os adoraram. Não chorai pelos que morreram antes, nem os lamentais. Chorai sim pelo que se for, pois nunca mais voltará a ver a terra onde nasceu. Pois assim disse o Eterno sobre Shalom ben Yoshiahu, o rei de Judá, que reina no lugar de Yoshiahu, seu pai, que se foi e não mais retornará a este lugar, pois perecerá no lugar para onde o exilarem, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói sua casa sem retidão e seus terraços sem justiça, que faz seu semelhante trabalhar de graça e não lhe entrega o seu salário. Ai daquele que diz: construirei para mim uma casa espaçosa, com amplos terraços, e alarga suas janelas. Ai daqueles que constrói sua casa sem retidão e seus terraços sem justiça, que faz seu semelhante trabalhar de graça e não lhe entrega seu salário. Ai daquele que diz: construirei para mim uma casa espaçosa, com amplos terraços, e alarga suas janelas, estende um forro de cedro e a pinta com cores brilhantes. Acaso há de reinar porque te excede em decorações de cedro? Teu pai não comeu e bebeu, praticou a justiça e usou de retidão em suas ações? Tudo então lhe ocorreu para o bem. Ele julgou a causa do pobre e do necessitado. Tudo então lhe ocorreu para o bem. Isto não significa conhecer a mim, diz o Eterno. Mas os teus olhos
se voltam somente para a cobiça, para o derramamento de sangue inocente, para a opressão e para a pátria da violência, prática da violência. Pois isto, assim disse o Eterno sobre Jehoiaquim ben Iochiahu, o rei de Judá: não o lamentarão, ai de meu irmão, ou ai de minha irmã, nem deles se lamentará, ai de meu senhor, ou ai de sua glória. Será enterrado como se fora um jumento, carregado e atirado para fora dos portões de Jerusalém. Ascende ao Líbano e lamenta, eleva tua voz em Baxã, e chora em Avarim, porque foram destruídos todos os teus amantes. A ti alertei no tempo de tua tranquilidade, mas disseste, não escutarei. Este tem sido teu comportamento desde tua mocidade, pois não atentaste à minha voz. Todos os teus pastores serão arrebatados pelo vento, e os que amaste serão levados em cativeiro. Só então sentirás toda a vergonha e embaraço causado por tua iniquidade, ó habitante do Líbano, que estais aninhados entre os cedros. Que graciosidade tereis quando fordes acossado por dores como as de uma mulher que está por dar à luz. Por minha vida, diz o Eterno, ainda que Coniarro ben Jehoiaquim fosse o sinete de um anel posto em minha mão direita, eu o arrancaria e o entregaria nas mãos dos que buscam tirar sua vida, nas mãos daqueles que temes, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nas mãos dos caldeus. Eu te lançarei junto com a mão que te fez nascer para uma terra estranha, onde não nasceste, e lá virás a perecer, e a terra a qual anseiam retornar, não retornarão. Será que este homem, Coniarro, é uma imagem despedaçada e desprezada? Será porventura um jarro para o qual não há mais utilidade? Porque ele e sua semente foram lançados a uma terra que desconhecem. Ó terra, escuta, ó terra, a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno: registrai este homem como alguém sem descendentes, como um homem que não alcançará sucesso em seus dias, pois ninguém de sua semente triunfará para vir a ser alguém que se sente no trono de Davi e governe Judá. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas de minha pastagem, diz o Eterno. Portanto, assim disse o Eterno, o Deus de Israel, sobre os pastores do meu povo: vós que apacentais meu rebanho, dispersastes minhas ovelhas, a lugares distantes as levastes, e não lhes dispensastes cuidados. Sabei que farei recair sobre vós a iniquidade dos vossos atos, diz o Eterno. Hei de reunir os remanescentes de meu rebanho, de todas as terras, para onde foram levados, e os restabelecerei em seus redis, e lá serão frutíferos, e se multiplicarão. Designar-lhe-eis pastores que os apacentarão, e não mais serão acossados pelo medo, nem se desalentarão, e nenhum deles se perderá, diz o Eterno. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando escolherei dentre os rebanhos de Davi um justo que os governará como rei, que prosperará e saberá praticar justiça e retidão na terra. Em seus dias, Judá será redimida, e Israel viverá em segurança, e o nome pelo qual será chamado significará: o Eterno é nossa retidão. Por isso aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que não mais
se jurará pelo nome do Eterno, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, assim como vive o Eterno, que retirou e trouxe de volta a semente da casa de Israel da terra do norte e de todos os países para onde os tinha dispersado, fazendo-os habitar em sua terra. Por causa das profecias, está partido meu coração, estremece todo o meu corpo e me sinto como um ébrio, como alguém saturado pela bebida, por causa do Eterno, por causa de suas justas palavras, pois repleta de adúlteros está esta terra. Por causa de promessas, ela ficou desolada e secaram as pastagens. É iníqua sua trajetória e falsa sua força, pois até o profeta e o sacerdote são insinceros. Até mesmo em meu templo está presente o mal e praticam, diz o Eterno. Por isto, o caminho que percorrem será para eles como uma trilha escorregadiça em plena noite. Tropeçarão e não conseguirão se erguer, pois na época do acerto de contas descarregarei sobre eles a consequência do mal, diz o Eterno. Somente fraudes pude perceber nos profetas de Shomron, pois profetizam em nome de Baal e enganam meu povo, Israel. Profetas de Jerusalém, vejo com horror suas ações, pois cometem adultério. Pronunciam falsidades, encorajam os que praticam mal para ele não renunciar. São a meus olhos como Sodoma e seus habitantes como os de Gomorra. Portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos a respeito dos profetas: eu os alimentarei com ervas daninhas e os farei beber água envenenada, porque a falsidade que se propagou por toda esta terra proveio dos profetas de Jerusalém. Assim disse o Eterno dos Exércitos: não prestai atenção às palavras destes profetas, que formulam para vós vaticínios. Eles vos estão iludindo, proclamam visões de seu próprio coração que não lhe foram proporcionadas pelo Eterno. Anunciam aqueles que provocam minha ira. O Eterno falou: haverá paz para vós. E para aqueles que se guiam por suas visões, dizem: nenhum mal há de lhe ocorrer. Mas qual deles foi exposto ao mistério do Eterno? Teve uma visão ou escutou sua palavra? Quem o ouviu e lhe dispensou atenção? Eis que uma tempestade enfurecida e turbilhonante emana do Eterno e virá a pousar sobre a cabeça dos iníquos. A ira do Eterno não se apaziguará, enquanto ele não executar e cumprir totalmente os planos de seu coração. No final dos dias havereis de ter uma perfeita compreensão sobre isto. Não enviei estes profetas, entretanto precipitaram-se a falar, nada lhes falei, entretanto profetizaram. Se estivessem expostos a meu mistério, proclamariam minhas palavras a meu povo, trariam-no de volta de seus maus caminhos e da iniquidade de suas ações. Acaso sou eu um Deus de perto, diz o Eterno, e não de longe? Poderia um homem se ocultar em lugares tão secretos que eu não o pudesse enxergar? Diz o Eterno. Acaso não preencho totalmente os céus e a terra? Diz o Eterno. Escutei o que disseram os profetas que falsamente anunciam em meu nome, dizendo:
Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Até quando isso perdurará? É só isso que existe no coração desses profetas que anunciam mentiras? Na realidade, profetizam a insídia de seus corações, pois buscam fazer, através dos sonhos que relatam, com que meu povo esqueça meu nome, assim como seus antepassados esqueceram meu nome, adorando Baal. Que relate seu sonho o profeta que o sonhou, e que aquele que recebe minha palavra a relate com fidelidade. O que tem a ver a palha com o trigo? Diz o Eterno. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Eterno, e como um martelo que estilhaça a rocha? Portanto, sou contra os profetas, diz o Eterno, porque roubam minhas palavras um do outro. Sou contra os profetas, diz o Eterno, porque treinam suas línguas para proclamar. Ele disse: sou contra aqueles que profetizam sonhos enganadores, diz o Eterno, e os contam, fazendo meu povo errar por causa por causa de suas mentiras e por suas malícias. Eu não os enviei e nada lhes ordenei, e nenhum proveito podem trazer a meu povo, diz o Eterno. E quando este povo, ou o profeta, ou o sacerdote te perguntarem o que anuncia o oráculo do Eterno, tu lhe responderás: que oráculo? E eu o desprezarei, diz o Eterno. E o profeta, ou o sacerdote, ou alguém do povo que falar citando o oráculo do Eterno, farei castigar o homem e todos de sua casa. Assim deverei vos dirigir, cada qual a seu companheiro ou a seu irmão. Qual a resposta do Eterno? Ou o que falou o Eterno? Não mais deveis mencionar o oráculo do Eterno, pois a própria palavra de cada um será seu oráculo. E ousaria alguém perverter as palavras do Eterno, Deus vivo, do Eterno dos exércitos? Assim vos deveis dirigir ao profeta. O que te respondeu o Eterno? E o que falou o Eterno? Mas se disserdes o oráculo do Eterno, portanto assim disse o Eterno, por terdes dito o oráculo do Eterno, mesmo eu tendo vos mandado dizer, não digais o oráculo do Eterno. Por isso olvidar-me-ei de vós e vos exilarei junto com a cidade que dei a vós e vossos pais, para longe de minha presença, e trarei sobre vós o opróbrio perene e vergonha eterna, que jamais será esquecida. Após Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ter levado como cativos a Jehoniarro, ben Jehoiaquim, rei de Judá, juntamente com os príncipes de Judá e os artesãos e ferreiros de Jerusalém, e os conduzido à Babilônia, o Eterno mostrou-me 2 cestas com figos expostas ante o templo. Uma das cestas continha figos muito bons, como os que se conseguem na primeira colheita. A outra tinha figos tão ruins que nem poderiam ser comidos. Perguntou-me então o Eterno: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são de ótima qualidade e os maus de tão má qualidade que nem servem para ser comidos. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: assim se pronuncia o Eterno, o Deus de Israel: considerai os cativos de Judá, que daqui mandei embora para a terra dos caldeus como os figos bons, e voltarei para eles meu olhar para o bem, e os trarei de volta a esta terra. Eu os restaurarei, e não os deixarei tombar. Hei de plantá-los, e não serão desenraizados. Dar-lhe-ei um coração que saberá reconhecer que eu sou o Eterno.
Serão meu povo e serei seu Deus, pois voltarão para mim com a plenitude de seus corações. Quanto aos figos de má qualidade, que de tão ruins nem sequer podem ser comidos, são como aqueles sobre quem assim fala o Eterno. Assim farei com que se tornem Sidiquiarro, o rei de Judá, seus príncipes e os remanescentes de Jerusalém, que ainda estão aqui, e aqueles que habitam na terra do Egito. Farei com que sejam repulsivos em todos os reinos, como símbolos do mal, opróbrio e mau exemplo, maldição e motivo de zombaria, por todos os lugares pelos quais eu os dispersar. Atrás deles enviarei espada, fome e peste, até que sejam consumidos da terra, que a eles e a seus pais eu havia dado. A palavra que veio a Jeremias no 4º ano de Jeoiaquim ben Iochiarro, rei de Judá, o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a respeito de todo o povo de Judá, e que o profeta Jeremias falou a todo o povo de Judá, bem como os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o 13º ano de Iochiarro ben Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, por 23 anos tem vindo a minha palavra do Eterno, e a tenho de imediato comunicado a vós, mas falo, e vós não escutai. E o Eterno vos tem enviado repetidamente seus servos e seus profetas, mas não o escutaste, nem apuraste vossos ouvidos para o que diziam. Retornai agora, cada um de vós, de seu mau caminho e de suas ações malévolas, e desta forma continuareis habitando na terra que o Eterno concedeu a vós e a vossos antepassados por todo o sempre. Não busquei outros deuses para servi-los e adorá-los, e não me provocai com o produto de vossas mãos, e desta forma não vos ferirei. Entretanto, não me escutaste, diz o Eterno, e para vosso próprio mal me provocaste com que vossas mãos produziram. Por isso, assim diz o Eterno dos exércitos: por que não deste ouvidos às minhas palavras? Buscarei todas as famílias do norte, diz o Eterno, junto com Nabucodonosor, rei da Babilônia, e meu servo, e os trarei contra esta terra, contra todos os seus habitantes e contra todas as nações que estão à sua volta. Eu as destruirei e as tornarei um assombro por sua perpétua desolação. Além disso, farei com que cessem entre vós os sons de regozijo e de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som dos moinhos e a luz das lamparinas. Toda esta terra se tornará vazia e deserta, e suas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Ao se completarem 70 anos, punirei o rei da Babilônia, sua nação e o país dos caldeus, diz o Eterno, por sua iniquidade, e os tornarei uma desolação perpétua. E desfecharei sobre sua terra todas as palavras que contra ela pronunciei, como está escrito neste livro que contém as palavras que Jeremias profetizou contra todas as nações. Pois muitas nações e seus reis poderosos a aprisionarão, e pagarei a eles conforme suas ações e de acordo com o que fizeram suas próprias mãos. Pois assim me disse o Eterno, o Deus de Israel:
toma esta taça repleta de vinho, de fúria de minha mão, e faz com que dele venham a beber todas as nações para onde eu te enviar. Eles beberão e sentir-se-ão desorientados, como se estivessem loucos, devido à espada que hei de enviar contra eles. Tomei então a taça das mãos do Eterno, e dei de beber a todas as nações para onde me enviou o Eterno, e Jerusalém e as cidades de Judá, aos seus reis e seus príncipes, para assim torná-los uma maldição, uma ironia e um assombro, como são até o dia de hoje. Ao faraó, o rei do Egito, aos seus servos, seus príncipes e a todo o seu povo, aos povos mesclados, a todos os reis da terra de Uz e a todos os reis da terra dos filisteus, de Asquelon, de Gaza e Ecrom, e os remanescentes de Ashdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e a todos os reis da ilha de Além-Mar, a Dedã, a Temar e a Bus, e a todos os habitantes de áreas remotas, a todos os reis da Arábia e a todos os reis dos povos mestiços que vivem no deserto, a todos os reis de Zirim, a todos os reis de Elam e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, próximos ou longínquos, uns juntos com os outros, e a todos os reinos do mundo que se estendem sobre a face da terra. E o rei de Sheshar bebeu depois de todos eles, e lhe dirás: assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai, tropeçai, e não mais vos haveis de levantar, por causa da espada que enviarei contra vós. E se recusarem tomar de tua mão a taça e dela beberem, lhe dirás: assim disse o Eterno dos Exércitos: haveis de beber, pois se começo a desencadear o mal sobre a cidade onde é invocado meu nome. Acaso vós permanecereis impunes? Não permanecereis impunes, pois farei ferir pela espada todos os habitantes da terra, diz o Eterno dos Exércitos, e tu profetiza sobre eles todas estas palavras, e diz-lhes: do alto ruge o Eterno. E faz ouvir sua voz de sua santa habitação, ruge com intensidade por causa de seu rebanho, e contra todos os habitantes da terra eleva seu grito, como aqueles que pisam as uvas. Até os confins da terra ecoa o ruído, porque o Eterno tem uma controvérsia com todas as nações e um julgamento contra toda a carne. Quanto aos ímpios, já os entregou à espada, diz o Eterno. Assim disse o Eterno dos Exércitos: o mal irá de uma nação para outra, e uma grande tormenta se desencadeará dos mais remotos confins da terra, e os que foram abatidos pelo Eterno se estenderão neste dia, de um extremo a outro de terra. Não serão lamentados, nem reunidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentai-vos e chorai, ó pastores, revolvei-vos sobre o pó da terra, ó dirigentes do rebanho.
pois eis que chegaram os dias em que sereis abatidos. Eu vos estilhaçarei em pedaços como a um precioso vaso. Precioso vaso. Os pastores não terão para onde fugir, nem os líderes do rebanho para onde escapar. Escutai o pranto dos pastores e o lamento dos líderes do rebanho, porque o Eterno destruiu seu pasto. E por causa da ardente ira do Eterno, os redis estão em silêncio. Ele abandonou seu tabernáculo como o filhote de leão, e suas terras se converteram em deserto por causa do ímpeto de sua espada opressora e pela agudeza de sua ira. No começo do reinado de Jeoiaquim ben Ioxiarro, rei de Judá, esta palavra do Eterno veio a mim dizendo: Assim disse o Eterno: Vai ao pátio da casa do Eterno e fala aos habitantes de todas as cidades de Judá que ali vierem para se prostrar na casa do Eterno. Todas as palavras que te ordeno enunciar, sem ocultar qualquer uma delas. Talvez escutem e renunciem, cada um, ao caminho do mal que estão a trilhar, de modo que eu me arrependa do mal que lhe pretendo trazer, por causa de seus atos iníquos. E lhe dirás: Assim disse o Eterno: Se não me obedecerdes, trilhando o caminho que vos presentei, de acordo com minha Torá, estando atentos às palavras de meus servidores, os profetas que vos enviei, e que, embora vos falassem frequentemente, não atendestes até agora. Darei a esta casa o mesmo destino que dei a Shiló, e farei com que esta cidade se torne uma maldição ante todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias proferindo estas palavras na casa do Eterno. Então, quando Jeremias terminou de expor o que o Eterno lhe ordenara falar a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo apoderaram-se dele, dizendo: Por certo serás morto, porque profetizaste em nome do Eterno, dizendo que esta casa terá o mesmo fim que Shiló, e que esta cidade ficará desolada, sem nenhum habitante. E todos se juntaram contra Jeremias na casa do Eterno. Quando disto se inteiraram, os príncipes de Judá saíram do palácio do rei e se dirigiram à casa do Eterno, onde tomaram assento na entrada do novo portão do Eterno. Então os sacerdotes e os profetas falaram, dirigindo-se aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem merece a morte, pois profetizou contra esta cidade, como vossos próprios ouvidos escutaram. E Jeremias falou, dirigindo-se aos príncipes e a todo o povo, dizendo: O Eterno ordenou-me profetizar contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, corrige vossos caminhos e vossas ações, e atentai à voz do Eterno vosso Deus, e o Eterno se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, estou em vossas mãos, age para comigo conforme pareça a vossos olhos ser bom e correto. Sabei, porém, que se me matardes, por certo, fareis sobre vós recair sangue inocente. Sobre vós, sobre esta cidade e sobre todos os seus habitantes, pois em verdade o Eterno me enviou a vós para falar a vossos ouvidos todas estas palavras. Então os príncipes de todo o povo disseram aos profetas e aos sacerdotes: Este homem não merece a morte, pois nos falou em nome do Eterno, nosso Deus. Ergueu-se então um dos anciões do povo e falou a todo o povo: Mirá,
Miqueias, o Morachitita, profetizou nos dias de Isquiarro, Ezequias, o rei de Judá, dizendo: Assim disse o Eterno dos Exércitos: Sião será arado como se fora um campo, Jerusalém se converterá em um montão de ruínas, e o monte do templo perecerá uma colina da floresta. E acaso Hisquiarro, o rei de Judá, e todo o seu povo o condenaram à morte? Não temeu ele ao Eterno e buscou o favor do Eterno, fazendo com que o Eterno se arrependesse do mal que contra eles pronunciaram? Quanto a nós, causaríamos um grande mal às nossas almas. Havia também um outro homem que profetizava em nome do Eterno, era Urias, ben Shemaiah, de Kiriat Raiarim, e sua profecia estava voltada contra esta cidade e contra esta terra, em concordância com a palavra de Jeremias. E quando o rei Jeoiaquim, seus guerreiros e os príncipes ouviram suas palavras, o rei resolveu matá-lo. E quando Uriarro soube disto, temeu e fugiu para o Egito. E o rei Jeoiaquim enviou Eunatã, ben Arbô, e vários outros homens ao Egito, que retiraram Uriarro do Egito e trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o matou com sua espada, e fez jogar seu cadáver entre as covas dos indigentes. Entretanto, a proteção de Ahicam ben Shafã se estendia sobre Jeremias, o que impediu que fosse entregue ao povo que pretendia matá-lo. No começo do reinado de Jeoiaquim ben Iochiarro, o rei de Judá, a palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: Assim me disse o Eterno: Faz para ti correias e jugos. E coloca-os sobre teu pescoço, remete-os aos reis de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, de Tiro e de Sidom, através de mensageiros que venham a Jerusalém, se apresentar a Sidiquiarro, o rei de Judá, e encarrega-os de transmitir a seus senhores o seguinte: Assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que direis a vossos senhores: Eu fiz a terra com os homens e os animais que existem sobre sua face, com minha grande força e meu braço estendido, e a entreguei a quem a meus olhos a merecia. Agora dei a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e meu servo, todas estas terras, e para servi-lo, dei-lhe também os animais do campo, e hão de servi-lo todas as nações, e ele a seu filho e a seu neto, até que chegue o tempo que determinei para sua própria terra. E muitas nações e reis poderosos se tornarão seus prisioneiros. E a nação e o reino que não servir a Nabucodonosor e que não puser sobre o seu pescoço o jugo do rei da Babilônia, diz o Eterno, com a espada, a fome e a peste será por mim atingida esta nação, até que eu a tenha consumida através dele. Quanto a vós, não deveis dar atenção aos profetas, aos adivinhos, a vossos sonhos, a vossos vaticinadores e a vossos feiticeiros,
que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos anunciam uma mentira que provocará a vossa remoção para longe de vossa terra natal, porque eu vos exilarei e vireis a perecer. Mas a nação que puser seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei permanecer em sua própria terra, diz o Eterno, para cultivá-la e habitá-la. Falei a Tzidquiarro, o rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: ponde vosso pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia. Servi-o e a seu povo e vivei. Porque deveríeis morrer, vós e vosso povo, pela espada, pela fome e pela peste, como proclamou o Eterno em relação às nações, que não vierem a servir o rei da Babilônia? Não dai ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois profetizam falsamente. Pois não os enviei, diz o Eterno, e falsamente dizem: profetizar em meu nome, para que eu vos exile, e que venhais a perecer, vós e vossos falsos profetas. Também falei aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo: assim disse o Eterno, não dai atenção aos profetas que vos anunciam. Em breve os vasos da casa do Eterno serão trazidos de volta da Babilônia, porque te informam falsamente. Não lhes dê ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivei, porque deveria esta cidade se tornar devastada. Mas se eles são profetas verdadeiros, e se com eles está a palavra do Eterno, que intercedam junto ao Eterno dos Exércitos, para que os vasos que restam na casa do Eterno, os que estão no palácio do rei de Judá e os que estão em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos a respeito dos pilares, dos bens, das bases e dos restos dos vasos que ficaram nesta cidade. O que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não saqueou quando levou cativo a Jehoniá Ben e Jehoiaquim, o rei de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, junto com toda a nobreza de Judá e Jerusalém? Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos vasos que restaram na casa do Eterno, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, serão levados para a Babilônia, e lá permanecerão até o dia em que deles me lembrar, diz o Eterno, e então os trarei de volta e restaurarei aqui. No mesmo ano em que começou o reinado de Sidquiarro, o rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, o profeta Hananiah Ben-Azur, que era nativo de Givon, me falou no templo do Eterno, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta todos os vasos da casa do Eterno, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, saqueou daqui e levou para a Babilônia, e trarei de volta Jehoniá Ben Jehoiaquim, o rei de Judá, junto com todos os cativos de Judá, que foram levados para a Babilônia, diz o Eterno, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então, na presença dos sacerdotes de todo o povo que estava na casa do Eterno, o profeta Jeremias disse ao falso profeta Hananiah:
Amém. Que assim faça o Eterno. Queira o Eterno cumprir com o que profetizaste, trazendo de volta da Babilônia para cá os vasos da casa do Eterno, junto com todos os que foram ali exilados. Entretanto, ouve a palavra que dirijo a teus ouvidos e aos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e de ti previram que haveria guerras, desgraças e pestes em muitos países e contra grandes reinos. Quanto ao profeta que previr a paz, somente quando se cumprir sua palavra, ele será reconhecido como tendo verdadeiramente sido enviado pelo Eterno. Então o profeta Hananiah arrancou o jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Hananiah falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim disse o Eterno, dessa forma arrancarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações, dentro de 2 anos. E o profeta Jeremias se afastou e seguiu seu caminho. E a palavra do Eterno veio então a Jeremias após o profeta Hananiah ter quebrado o jugo que o profeta Jeremias portava sobre o seu pescoço, dizendo: Vai e diz a Hananiah, assim disse o Eterno, quebraste um jugo de madeira, mas farás com que seja substituído por um jugo de ferro. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que servissem ao rei da Babilônia. E hão de servi-lo, pois até os animais do campo lhe concedi. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Hananiah: Rogo que me ouças, Hananiah. O Eterno não te enviou, e tu fizeste este povo crer numa mentira. Por isto, assim disse o Eterno: serás por mim eliminado da face da terra. Este ano morrerás, porque falaste perversamente contra o Eterno. E o profeta Hananiah faleceu no 7º mês daquele mesmo ano. E aqui finalizamos o capítulo de número 28. Até o próximo.